CBF. Mas a questão que eu queria colocar era a seguinte, primeiro, começando pelo Trajano. Ô Zé, o Flamengo, para perder a Copa Intercontinental, só perdeu para o PSG nos pênaltis. O Corinthians feminino perdeu na prorrogação. Isso, de alguma maneira, revela, enfim, um reequilíbrio do futebol brasileiro diante das grandes potências europeias? Mais ou menos, Juca. Olha aqui. Vamos lá. O Mundial de Clubes, que você está masculino, que você está se referindo, ficaram de fora os melhores times daquele momento, no ano passado. Não é não? Sim, na Copa do Mundo. O mesmo aconteceu com o futebol feminino no Mundial de Clubes. O Arsenal entrou porque foi campeão ano passado. Mas hoje em dia, ele está em terceiro lugar ou quarto na Champions League feminina e terceiro no campeonato inglês. Não é um grande momento do Arsenal. Isso aconteceu, pior ainda aconteceu no masculino, porque os grandes times não disputaram. Alguns grandes times de Portugal, da Itália, da França, da Espanha, o Mundial de Clubes. Entrou um a ou Copa outro. do Mundo. A Intercontinental, não. Era o Paris Saint-Germain que estava lá. Ah, sim, eu estou falando daquela porque me confundi com aquele Mundial que tinha vários. Não, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. O que você acha? Não, eu acho que foi equilibrado. Não é a primeira vez que a gente perde jogando de igual para igual. Não é novidade jogar de igual para igual lá no Intercontinental. Não é. E perder. Então, não foi novidade. Eu acho que não mostra nada ainda. Não mostra nada ainda. Você concorda, Rodrigo? Eu acho que, assim, são contextos diferentes do masculino e do feminino. Por quê? Porque no masculino, que tem uma história mais longa, né? Houve um momento que os times brasileiros já jogavam de igual para igual contra os europeus e ganhavam, né? Até a década de 90 era assim, pau a pau, brasileiros e argentinos, né? Quando iam para lá era um jogo igual e ganhava um, ganhava outro e tal. E aí, com o advento da Champions League, das ligas, teve essa disparidade a partir do ano de 2000. No caso das mulheres, o que eu entendo do desenvolvimento do futebol feminino é que o futebol de clubes brasileiro demorou muito para engatar. E não é que ele tinha uma tradição lá atrás e aí ele está retomando. Ele está tentando crescer para chegar. E o europeu, primeiro, o que tinha era nos Estados Unidos, né, que era o maior desenvolvimento do futebol feminino, e tinha um ponto ali na Suécia, né? A Suécia, ali nos países nórdicos, teve um período. Onde a Marta jogou, inclusive, né? A Marta jogou muito. Exatamente. Exatamente. Mas a Europa, ela já começou o futebol feminino e ela está no estágio superior ao Brasil, no nível de desenvolvimento. Você vê jogo cheio toda hora, a Champions é um grande evento e tal. Então, eu acho que o Brasil nunca esteve igualado para se recuperar. Ele está tentando alcançar um caminho, enquanto no masculino eu acho que ele se recuperou, pelo menos o Flamengo, né? Conseguiu demonstrar que dá para enfrentar, não está no mesmo nível, mas dá para enfrentar, ou seja, reduziu a diferença. Agora tem um detalhe. Em termos de seleção, a seleção feminina está se mostrando em melhor fase do que a seleção masculina. Está sendo muito bem preparada para o Mundial que vai ser no ano que vem. Sem esquecer do fato, né, de que a seleção feminina, ainda em estágios iniciais do futebol de mulheres no Brasil, ganhou 2 vezes a medalha de prata em Olimpíada, né, e, na verdade, não ganhou o ouro porque meteram a mão na seleção brasileira numa das finais contra os Estados Unidos. Quer dizer, a seleção brasileira tem um patamar mais elevado do que os nossos clubes vinham alcançando. Eu fiquei com a expectativa, né, de que o futebol feminino de clubes poderá fazer páreo ao futebol feminino dos times. Falando nisso, Juca, domingo vai ter Corinthians e Palmeiras no feminino e também no masculino. É verdade, na Supercopa Feminina. Na Supercopa Feminina, Corinthians e Palmeiras domingo. Isso, exatamente. E depois tem o derby. Aí, no mesmo dia, no mesmo domingo, pelo Campeonato Paulista masculino. É tanto jogo, sei lá o que a gente também perde. É isso. E aí, pelo Campeonato Paulista. Então, Marrinha, vamos lá, pegar um exemplo.
Clube de Regatas do Flamengo. Campeão da América, campeão brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o melhor time do continente. Tem um estadual que ele começou jogando com o Sub-20, não teve os pontos que se supunha que teria para se classificar sem maior dificuldade, e agora tem até um risco remoto, cada vez mais remoto, mas tem até um risco remoto de ter que disputar o rebolo. O que faz do Flamengo? Por exemplo, o Flamengo vai com força máxima contra o Sampaio Corrêa, tendo que jogar amanhã contra o Inter, um jogo este sim no Maracanã, que passa a ser muito importante para o Flamengo, para não ser a quarta derrota, vai ser um drama. Imagina se o Flamengo perde de novo, para o Inter que perdeu para o Atlético Paranaense no Beira-Rio, na rodada de estreia do Brasileirão. Isso dá a medida de como os estaduais acabam atravancando a vida de quem tem coisa mais importante para pensar? O calendário desse ano, Juca, e aí a gente até tem que ser justo com a CBF, ele tinha um problema sério por causa da Copa do Mundo, né? Tinha muito pouca data, eles reduziram os estaduais, o que já foi um mérito, mas o negócio teve que começar muito cedo e tá tudo atravancado. Concordo que o estadual está atrapalhando os times. O que eu sei, eu fui perguntar hoje, é que o Flamengo mudou o planejamento, né, naquela decisão quando começou a botar o time principal já contra o Vasco, e vai manter isso. Então você vai ter um time principal contra o Sampaio Corrêa. É o time titular que vai ser? Não sei, isso aí é decisão de escalação do Felipe Luiz. O que tem é o planejamento de que vai ter lá os jogadores principais disponíveis para jogar. Que aí seria para você escapar desse torneio da morte, né? Torneio X, enfim, tem uns nomes lá que estão sendo dados. Mas ao mesmo tempo o brasileiro continua sendo a prioridade. Então o jogo do Inter, provavelmente se você tiver que escalar os jogadores, só dá para escalar alguns em algum jogo só, vai ser escalado contra o Inter. Mas contra o Sampaio Corrêa não vai ser base e não vai ser tipo, põe qualquer coisa aí. Vai ter o time principal, provavelmente com uma rotação, como a maioria dos times estavam fazendo. A diferença é que o Flamengo entrou com sub-20 nos 3 primeiros rodadas, né? Todos os outros que estão fazendo é rodar, põe o titular, põe o reserva e tenta ir equilibrando ali na questão. Mas você vai ter pelo menos o time principal. Sim, está atrapalhando, não tem muito o que fazer, vai ter que ir administrando, inclusive porque você tem jogadores como o Arrascaeta e o Jorginho, que eles pegam forma jogando. Então, a gente fala assim, eles estão fora de ritmo. E estão mesmo, né? Não estão jogando bem, os dois. Só que isso é conhecido no Flamengo, principalmente o Arrascaeta, ele só pega a forma jogando. Ele não é que você põe para treinar lá e ele começa ele vai melhorar. Então você acaba sacrificando determinados jogos para botar ele em forma. Forma não é física necessariamente, mas forma técnica, né? E o Jorginho é a mesma coisa. Vai ter um sacrifício, vamos ver se isso vai. É claro que vai ter um impacto, mas qual que vai ser esse impacto para a temporada? Ô Zé, Aham. você já fez uma rápida passagem pelos estaduais. Eu acho sempre muito engraçado, e o nosso Marrinha, de alguma maneira, repetiu esse argumento, fazendo justiça à CBF, ele que é um rapaz muito preocupado em ser justo. Nós todos somos, é claro. Mas eu cansei de ouvir na minha vida o seguinte argumento. Ano de Copa do Mundo, é um ano atípico, então é difícil segurar, colocar tudo no mesmo ano. Ô Zé Trajano, existe algum ano mais típico do futebol mundial do que ano de Copa do Mundo? Que é o que todo mundo espera a cada 4 anos. E toda vez a cada 4 anos é um ano atípico. Isso não é até uma afronta à língua portuguesa?